Oi, turma, boa tarde. Dando sequência aos nossos vídeos, onde nós estamos falando sobre a importância e a relevância das reações do cloro com o nitrogênio amoniacal, agora nós vamos falar nas implicações dessa reação no tratamento de águas de abastecimento. Então, lembrando, esse vídeo faz parte de uma sequência de 3 vídeos. No primeiro vídeo, nós apresentamos a teoria das reações entre cloro e o nitrogênio amoniacal, e agora esse é o segundo vídeo, é a parte 2, onde nós vamos falar sobre as implicações nas estações de tratamento de água. Nós vamos fazer, existe um terceiro vídeo, onde nós vamos fazer algumas considerações acerca dessa reação de cloro e amônia, agora é voltado no tratamento de águas residuárias. Então, vamos fazer uma breve recordação, bem simples, daquilo que nós apresentamos no nosso primeiro vídeo, a teoria, de forma que a gente consiga entender bem o foco do nosso problema, ou seja, quando a gente analisa a reação do cloro e o nitrogênio amoniacal no tratamento de águas de abastecimento. Basicamente, a reação entre cloro e o nitrogênio amoniacal pode levar à formação das cloraminas, que nós sabemos são agentes desinfetantes, e dependendo das relações cloro-amônia que nós empregamos na cloroamoniação, nós podemos oxidar o nitrogênio amoniacal totalmente a nitrogênio gasoso, ou seja, nós podemos remover o nitrogênio amoniacal mediante a reação do cloro com nitrogênio amoniacal, reação essa que é conhecida por cloração ao breakpoint. Mas isso depende da relação cloro-nitrogênio que nós temos na reação de cloroamoniação. Então, vamos lá. O que nós vimos no nosso primeiro vídeo, parte 1? Nós vimos que o nitrogênio amoniacal, em presença de cloro residual livre, ele reage formando a monocloramina. É a nossa primeira espécie. Essa relação molar, da forma como nós estamos apresentando nesta equação, nós estamos vendo que para essa reação acontecer na sua totalidade, 1 mol de nitrogênio amoniacal deve reagir com 1 mol de cloro residual livre. Isso estabelece para a gente, portanto, uma relação mássica cloro-amônia, de tal modo que eu consiga ter a prevalecência desta reação na fase líquida, ou seja, a geração da monocloramina. E nós mostramos que essa relação situa-se em torno de 5 gramas de cloro para 5 gramas de nitrogênio amoniacal. Em torno desta relação, ou seja, valores até 5, ou seja, menores ou iguais a 5, me prevalecem, me possibilitam a formação da espécie preferencial, que é a monocloramina. Bom, a gente viu que esta reação não termina desta forma, ela pode continuar dependendo das relações cloro-amônia. Se eu aumentar a relação cloro-nitrogênio para valores acima de 5, qual que é a tendência? A cloramina vai reagir com o cloro residual livre, vai formar uma segunda espécie chamada dicloramina. E a dicloramina, por sua vez, vai reagir com o cloro residual livre, formando uma terceira espécie que nós chamamos de tricloramina. Ou seja, qual que é o efeito? O efeito é, nós temos a formação da monocloramina, que por sua vez, ao reagir com excesso de cloro, vai formar uma segunda espécie, a dicloramina, ou seja, haverá uma redução nas concentrações de monocloramina, um aumento das concentrações de dicloramina. Mas, por sua vez, a dicloramina vai reagir com o cloro residual livre, vai ocasionar a formação da tricloramina, ou seja, vai ter uma redução nas concentrações de dicloramina e, posteriormente, aparecendo a tricloramina. O que acontece? Quando essas reações se tornam preferenciais, isso dá origem ao desaparecimento do cloro residual total. Ou seja, com o aumento da relação cloro-amônia, a tendência é que a formação do cloro residual total, ou seja, das nossas espécies que nós chamamos de cloraminas, que é a somatória das concentrações de monocloramina mais dicloramina, as concentrações dessas espécies elas vão diminuindo com o aumento da relação cloro-amônia. Eu entro nesta zona que nós chamamos de zona B. Até chegar a um ponto onde, com o aumento da relação cloro-amônia, aí passa a acontecer uma terceira reação mais significativa, que é chamada reação de cloração ao breakpoint. A cloração ao breakpoint, agora, o nitrogênio amoniacal ele passa a ser oxidado pelo cloro residual livre a nitrogênio gasoso e aí o nitrato. E a gente viu que essas reações nós chamamos de cloração ao breakpoint, e a reação que é preponderante é esta primeira reação.
ou seja, o nitrogênio amoniacal passa a ser oxidado a nitrogênio gasoso, a N2. Basicamente, de 90% a 95% do nitrogênio amoniacal, quando ele é oxidado pelo cloro, quando eu tenho uma alta concentração de cloro-amônia, a reação preferencial é o nitrogênio amoniacal de ser oxidado a N2. Uma menor parte do nitrogênio amoniacal passa a ser oxidado a nitrato. Isso corresponde a não mais do que 10% das espécies formadas como resultado dessa reação de oxidação. Ou seja, quando eu aumento progressivamente a relação cloro-amônia, o que vai acontecer? O nitrogênio amoniacal ele vai ser totalmente oxidado a N2. Ou seja, eu tenho este ponto aqui. Baseado na estequiometria da reação, nós temos que para cada grama de nitrogênio amoniacal, de tal forma que eu consiga oxidá-lo totalmente a N2, eu preciso de aproximadamente 7,61 gramas de cloro. É este ponto aqui. O que significa a partir desse ponto? Com o aumento da relação cloro-amônia, significa que agora o nitrogênio amoniacal foi totalmente oxidado a N2 e agora todo excesso de cloro ele estará presente na fase líquida na forma de cloro residual livre. Foi isso que nós vimos basicamente na nossa teoria, no nosso primeiro vídeo, onde nós apresentamos essas reações de forma mais detalhada. Então, o que nós temos? O que nós chamamos de cloro residual livre. Cloro residual livre é a somatória do cloro na forma de HOCl e OCl-. É o ácido hipocloroso e o íon hipoclorito. Isso nós chamamos de cloro residual livre. O que é o cloro residual combinado? É a somatória da concentração de duas espécies que são formadas preponderantemente quando reage o cloro com a amônia, numa condição tal onde essas espécies sejam formadas. É a somatória da monocloramina mais a dicloramina. A somatória dessas espécies nós chamamos de cloro residual combinado. E a soma do cloro residual livre mais o cloro residual combinado é o cloro residual total. Pois bem, então, quais são as implicações dessas reações no tratamento de águas de abastecimento? Primeira implicação, eu posso ter águas brutas que por uma série de motivos elas podem apresentar concentrações de nitrogênio amoniacal um pouco mais altas na fase líquida. Isso vai exigir a sua remoção. Logicamente, não é adequado que o manancial empregado para abastecimento público apresente concentrações de nitrogênio amoniacal elevadas. Não tem muito sentido. Mas acontece que em algumas condições particulares, por exemplo, escassez hídrica, redução das vazões do corpo d'água, baixa capacidade de diluição do corpo receptor, eu posso ter uma concentração de contaminantes e poluentes e as concentrações de nitrogênio amoniacal podem aumentar. Eu posso ter um aumento nas suas concentrações ao longo do tempo. Então pode acontecer, embora não seja desejável, pode acontecer. Então, por exemplo, estou colocando aqui para vocês um resultado de um monitoramento de uma água bruta que até um certo tempo atrás era empregada para abastecimento público. Nós temos o tempo e nós temos as concentrações de nitrogênio amoniacal na água bruta. Vejo que são valores que giram em torno de 2 até 10 miligramas por litro. São valores totalmente indesejáveis, mas pode acontecer. Não é uma situação assim tão distante da nossa realidade. Infelizmente, nós temos um severo comprometimento da qualidade da água nos corpos d'água e muitos desses corpos d'água são utilizados para fins de abastecimento público. Então, muitas vezes, a ausência de tratamento adequado e mesmo processos de tratamento inadequados podem fazer com que haja um aumento das concentrações de nitrogênio amoniacal na água bruta, o que vai requerer a sua remoção. Mas como é que eu removo o nitrogênio amoniacal? Eu vou ter que trabalhar na condição de breakpoint. Ou seja, eu tenho que oxidar o nitrogênio amoniacal até N2. Eu vou ter que trabalhar na condição de oxidação ao breakpoint. Vou ter que trabalhar na condição ao breakpoint. Ou seja, eu vou ter que trabalhar com altas dosagens de cloro, dependendo das concentrações de nitrogênio amoniacal presentes na fase líquida. Ou seja, aonde que eu vou ter que trabalhar? Eu vou ter que trabalhar aqui, no que nós chamamos de zona C. Ou seja, eu vou ter que minimamente efetuar uma dosagem de cloro na fase líquida, de tal modo que eu consiga oxidar totalmente o nitrogênio amoniacal até N2. Lógico que um excesso das dosagens de cloro vai fazer com que passe a ter na fase líquida uma certa concentração de cloro residual livre. Bom, na teoria, e quais são as implicações para a gente? Na teoria, eu preciso, para cada 1 miligrama de nitrogênio amoniacal,
eu preciso de 7,61 miligramas de cloro para possibilitar a sua oxidação até N2. Acontece que na prática, como o cloro ele participa de outras reações e existem outras demandas que podem coexistir na fase líquida, na teoria eu preciso de uma concentração de cloro um pouco maior. Na prática, observa-se que para a oxidação de cada 1 miligrama por litro de nitrogênio amoniacal, eu preciso de 10 a 12 miligramas de cloro por litro. Ou seja, na verdade, ela é um pouquinho maior. O problema de ser um pouco maior é que, na verdade, essas dosagens de cloro passam a ser muito elevadas. Então, por exemplo, uma água bruta que apresente uma concentração de 1 miligrama por litro de nitrogênio amoniacal, que é um valor, em tese, relativamente baixo, numericamente baixo, vai me exigir uma demanda de cloro de em torno de 10 a 12 miligramas por litro de cloro, o que é muita coisa. Quando normalmente nós fazemos aplicação de cloro na forma de pré-cloração, em estações de tratamento de água, as dosagens que normalmente nós aplicamos são de 1 a 3 miligramas por litro. Então, você ter que dosar 10 a 12 miligramas por litro é muita coisa para você poder oxidar 1 miligrama de nitrogênio amoniacal. Existem outras questões envolvidas. Normalmente, quando você projeta uma estação de tratamento de água, por exemplo, para operar um sistema de pré-coloração, as suas dosagens, você faz um projeto levando em consideração dosagens típicas de 1 a 3 miligramas por litro. Se você tiver um aumento nas concentrações de nitrogênio amoniacal na fase líquida e que te exijam dosagens maiores, muito provavelmente o teu sistema de dosagem não vai dar conta. Dosagem, estocagem, todo o teu sistema auxiliar para poder efetuar a dosagem de cloro, ele não vai ser adequado, ele não vai dar conta de suportar esse aumento de demanda. Existe uma outra questão relevante, dependendo de como você aplica o cloro, por exemplo, se você fizer a aplicação de cloro na forma de cloro liquefeito, a tendência vai ser, quanto mais cloro você aplica, como ele tem caráter ácido, porque o CN2 reage com a água e libera íons H+, a tendência do pH é cair. Então vai te exigir, além disso, de um sistema de pré-alcalinização altamente robusto. Então, mesmo uma concentração muito baixa de nitrogênio amoniacal, olha a demanda que é exercida. Ou seja, é significativo. Eu coloquei aqui nesse gráfico alguns valores daquela estação de tratamento de água que eu comentei com vocês, essa aqui, cuja água bruta, ela apresenta grandes concentrações de nitrogênio amoniacal, da ordem, vamos falar que lógico que esses valores variam, da ordem de 2 até 10 miligramas por litro. E aí eu vou apresentar para vocês aqui um resultado, um valor ao longo do dia, um gráfico diário, apresentando em função da hora do dia as dosagens de cloro efetuadas na forma de pré-coloração. Vejam que são valores que variam desde mais ou menos 30 miligramas por litro até 50, 55 miligramas por litro. Então, veja o problema, como é significativo você ter que tratar águas brutas com concentrações de nitrogênio amoniacal que exerçam uma demanda tão elevada, tão significativa. Então, é um problema relativamente grave para a gente na operação de estações de tratamento de água. Mas existe uma outra questão. Nós não podemos esquecer que a reação do cloro com nitrogênio amoniacal me permite a formação de quem? Das cloraminas. E as cloraminas são agentes desinfetantes. Então, existe uma reação que agora, ao contrário, ela é positiva. Eu reajo o cloro com amônia para possibilitar a formação das cloraminas, ou seja, do cloro residual combinado. No Brasil, nós não temos um histórico muito forte de estações de tratamento de água que utilizem as cloraminas como um agente desinfetante secundário, ou seja, com a finalidade de você manter concentrações residuais no sistema de distribuição de água. A única companhia de saneamento no Brasil que faz isso com regularidade e de muito longa data e com um histórico de muitos bons resultados é a Sanasa, é a Companhia de Saneamento de Água e Esgotos de Campinas, é a Sanasa. A Sanasa aplica regularmente, desde muito longa data, faz a aplicação das cloraminas como agente desinfetante secundário. Ou seja, eu posso agora utilizar um outro conceito. Eu quero utilizar agora a potencialidade das cloraminas como agente. Barulho na rua?
Agora eu quero utilizar toda a minha potencialidade das cloraminas como agente desinfetante secundário. Mas para isso, aonde que eu vou ter que trabalhar na curva? Eu vou ter que trabalhar aqui. Eu tenho que trabalhar nesta faixa. Por quê? Porque é nesta faixa, ou seja, para relações mássicas cloro-amônia inferiores a 5, é onde eu consigo ter a maximização da formação das monocloraminas como agente desinfetante. Eu não posso jamais trabalhar nesta faixa, porque nesta faixa eu tenho a formação da dicloramina, que é resultado da monocloramina mais o cloro, formando a dicloramina. E a dicloramina, por sua vez, reagindo com o cloro e formando a tricloramina. Aqui eu tenho a destruição do cloro residual total. Então eu não posso trabalhar nessa faixa. Eu tenho que trabalhar, portanto, nesta faixa. Trabalhar nessa faixa significa o quê? Significa eu trabalhar com relações mássicas cloro-amônia inferiores a 5. Ou seja, para que eu possa maximizar a formação da monocloramina como agente desinfetante, a gente já viu que a gente precisa trabalhar com uma relação mássica inferior a 5. Na prática, as estações de tratamento de água trabalham com relações mássicas em torno de 2 a 3. 2 a 3. Não menos, não mais. Então eu não posso chegar muito próximo deste valor, não é interessante trabalhar muito próximo de 5, e de forma que eu consiga maximizar a formação da monocloramina, é interessante trabalhar com uma relação cloro-amônia em torno de 2 a 3. Existe um ponto agora muito importante que a gente tem que discutir. Nós apresentamos no primeiro vídeo, no parte 1, nós mostramos que as reações do cloro com amônia são reações que dependem do pH e dependem da relação cloro-nitrogênio. E nós mostramos o efeito dessa reação para 3 diferentes tipos de pH, para 8,5, mostramos para 7,5 e mostramos para 6. O que acontece quando essa reação acontece em pHs iguais a 8,5? Então nós mostramos, eu mostrei, vou mostrar aqui novamente para poder justificar o que eu preciso falar daqui a pouquinho. Quando a reação é processada com pHs iguais ou superiores a 8, o que acontece? Deixa eu mudar aqui deixa eu colocar aqui, ou aqui, talvez fique melhor. Bom, o que acontece? Eu tenho aqui no eixo do X a relação cloro-nitrogênio, tenho no eixo dos Y, no primeiro eixo, as concentrações de mono, di e tricloramina, e tenho aqui a concentração de nitrogênio amoniacal. Nós vimos que com o aumento da relação cloro-nitrogênio, o que vai acontecer? Existe uma redução nas concentrações de nitrogênio amoniacal, um aumento nas concentrações de monocloramina, e aí, com o aumento da relação cloro-nitrogênio, em algum momento começam a aparecer concentrações de dicloramina. Lembrando que essas reações sempre são reações que envolvem constantes de equilíbrio e que variam em função do pH. Mas veja que em pH 8,5, qual é a espécie preponderante do cloro residual combinado? É a monocloramina. A dicloramina só vai aparecer para relações cloro-amônia mais altas. Por isso que a gente evita trabalhar com uma relação cloro-amônia base mássica em torno de 5, a gente trabalha de 2 a 3. Mas veja esse efeito agora para pH 7,5. Quando isso se processa em pH 7,5, basicamente é quase a mesma coisa. Aumento a relação cloro-amônia, aumento a concentração de monocloramina, só que a dicloramina vai aparecer mais cedo. A dicloramina vai aparecer mais cedo para relações cloro-nitrogênio mais baixas. E olha o que acontece para pH 6. Para pH 6, isso é mais significativo ainda. Só acontece que em pH 6 isso se inverte. Veja que para a relação cloro-nitrogênio, veja que agora, mesmo efeito, aumento a relação cloro-nitrogênio, reduz a concentração de nitrogênio amoniacal, só que agora existe uma inversão. Este azulzinho que vocês estão vendo aqui é a dicloramina. A monocloramina é essa linha verde. Então as concentrações de dicloramina passam a ser maiores do que as concentrações de monocloramina. A pergunta que vocês podem fazer é o seguinte: mas qual que é o problema disso? Ambas espécies não são agentes desinfetantes? São agentes desinfetantes. Mas vamos lembrar desse gráfico. Em pHs mais elevados, existe uma preferência de formação de monocloramina. Para pHs inferiores a 8, eu passo a ter uma conjugação de monocloramina e dicloramina em função das relações cloro-amônia. Mas o problema é o seguinte: o problema é que toda reação, agora vamos voltar aqui,
toda reação de cloraminação em estações de tratamento de água tem que acontecer necessariamente em pH superiores a 8. Ou seja, por que eu preciso ter essa reação favorecida em pH superiores a 8? Porque eu não posso formar a dicloramina. Eu não posso permitir a formação da dicloramina. Se ela formar, tem que ser numa concentração muito pequena. Ué, mas por quê? Por que eu evito a formação? Por que eu não posso ter a formação da dicloramina? Motivo: gosto e odor em águas de abastecimento. A dicloramina causa problemas de gosto e odor na água extremamente desagradáveis. O limiar de gosto e odor do composto da dicloramina é muito baixo. Isso causa um desconforto enorme ao consumidor. Então eu não posso jamais permitir a reação cloro-amônia para pHs inferiores a 8, porque isso vai me permitir a formação da dicloramina. E a dicloramina tem como causa, pode acabar ocasionando problemas de gosto e odor severos no tratamento de águas de abastecimento. Outro ponto importante, as cloraminas são agentes desinfetantes, mas não possuem poder de oxidação. As cloraminas não são oxidantes. Então, quando que eu processo a reação de cloraminação no tratamento de águas de abastecimento? Apenas na pós-desinfecção. Apenas na pós-desinfecção. Eu não posso possibilitar a formação das cloraminas, não posso fazer isso na forma de pré-cloração ou na forma de intercloração. Não. A formação das cloraminas, ela vai acontecer somente, isso deve acontecer somente como pós-desinfecção. E essa reação tem que se processar para pHs iguais ou superiores a 8. Lembrando, se alguém porventura quiser relembrar as reações e como é que eu consigo modelar matematicamente as reações do cloro livre com nitrogênio amoniacal, eu peço para vocês irem nesse site e lá vocês vão conseguir fazer a simulação das reações de cloro-amônia para diferentes condições. Temperatura para diferentes tempos, para diferentes concentrações de nitrogênio, diferentes relações cloro-nitrogênio amoniacal, para diferentes valores de alcalinidade da água bruta. Se porventura vocês quiserem entender um pouco melhor a modelação matemática da reação cloro-amônia e compreender a formação de monocloramina e dicloramina na fase líquida, não deixe de dar uma olhada nesse site, porque lá vocês conseguem fazer a simulação diretamente em loco, diretamente no site. E é muito interessante para fins de estudo. Então, basicamente, eu tenho dois aspectos relevantes quando eu tenho reações de cloraminação, quando eu desejo ou quando eu não desejo no tratamento de águas de abastecimento. Então, lembrando, eu posso ter nitrogênio na água bruta e eu quero removê-lo. E aí eu tenho que trabalhar numa condição de cloração ao breakpoint. Dosagens de cloro muito elevadas. Segunda condição, eu posso querer forçar essa reação. Eu quero que ela aconteça. Então, nesse caso, eu quero forçar a formação das cloraminas, porque eu quero trabalhar com um agente desinfetante. Aí eu preciso processar essa reação numa condição extremamente adequada, de tal forma que eu consiga favorecer a formação da monocloramina e evitar a formação da dicloramina, que é indesejável do ponto de vista do tratamento de águas de abastecimento. Tá bom? Então, eu espero que tenha auxiliado vocês no entendimento dessas reações tão relevantes da engenharia sanitária e ambiental, voltados ao tratamento de águas de abastecimento. Lembrando, eu tenho um livro, Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação de Estações de Tratamento. Quem, porventura, quiser adquiri-lo, pode adquiri-lo diretamente no site da editora GAME, do Grupo GAME, ou pode comprar diretamente na Amazon. Lá nós falamos sobre projeto, sobre operação, tem exercícios, dimensionamento, e esse livro pode ser adquirido tanto no site da Amazon como no site da editora GAME. Recentemente eu publiquei o segundo livro, agora ele é gratuito, é um livro que chama-se Princípios, Fundamentos e Processos em Engenharia Ambiental. Esse livro pode ser baixado diretamente no site, deixa eu colocar aqui, pode ser baixado diretamente no site, no www.sidneyseckler.com.livro. Vocês podem baixar esse livro, ele está em PDF, é gratuito, e nós discutimos uma série de processos e operações unitárias no tratamento de águas de abastecimento e de águas residuárias. Então, se porventura alguém tiver alguma dúvida com relação ao que nós comentamos no nosso vídeo,
coloque nos comentários e, na medida do possível, eu vou respondendo para vocês. Se alguém tiver algum tópico, algum assunto que tenha dúvidas, se eu tiver condições, coloque também nos comentários. E aí, na medida do possível, eu tento produzir materiais interessantes para estudo. Tá bom? Então, bom estudo a todos e boa sorte. E até o nosso vídeo 3, onde nós vamos falar agora das implicações dessa reação no tratamento de águas residuárias.